Boas-vindas ao Toda Gente, o podcast do Novas Narrativas Evangélicas. Muito feliz de estar aqui em mais um episódio. Sim. Com a minha co-host, Evelyn Azeredo. Oi, amiga, tudo bem com você? Tudo bem, amiga, e você? Tô bem, feliz que estamos terminando a semana, vocês não? A gente tá. A gente tá. E hoje, com uma mesa incrível de gente muito especial na nossa vida, na nossa caminhada. Wesley Teixeira, Mônica Francisco e... Vem aí, Ailce Moreira. Lindíssima, diretamente de onde? Recife, graças a Recife. Deus. Ai, que saudade de vocês. Bom, queremos saber quem são vocês na fila da cantina. Contem pra gente. Eu começo? Começa com Recife, começa com com a Ailce. Nossa, gente, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui na fila da cantina. Talvez eu seja a pessoa que organiza a fila da cantina. Já participei do Ministério da Cantina na minha igreja durante muitos anos. Essa é uma verdade. Mas na fila da vida, né? Sou uma mulher negra, evangélica, comunicadora também, né? Sou formada em jornalismo, trabalhadora da cultura, dançarina, ativista climática, e sempre aqui na luta pelos direitos humanos e sonhando com uma cidade e um país mais justo, igualitário, sustentável. Então, sou uma pessoa cheia de esperança também. Incrível. Linda. Bom, na fila da cantina eu sou quem anima a cantina. A cantina e a fila, né? Ou bagunça, né? Depende do ponto de vista de cada um. Bom, eu sou uma mulher negra, pastora evangélica, favelada, mãe, avó, esposa, cientista social, sou pesquisadora, política, ex-deputada estadual, atualmente pré-candidata à vereança pelo meu município, aqui no município do Rio de Janeiro, e sou uma pessoa que ama a vida. Que lindo. Eu, na fila da cantina, sou o filho do pastor, filho do pastor Jairo e a filha da pastora Kátia. Lá no Morro do Sapo, que essa fila vem, que a gente tem atuado. Ativista, comecei na educação aos 12 anos ali no movimento estudantil, passei por pré-vestibular, jornal comunitário, movimento de bairro. Eita! E vim para essa luta política eleitoral, né? Na última eleição, vim candidato a deputado estadual, tive 22 mil votos e agora sou pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias. Bem. Responsa. É muito legal conhecer vocês e receber pessoas de lugares diferentes, mas que têm em comum esse ser da periferia, né? Vocês citaram o lugar de onde vocês vieram, Morro do Sapo, Mônica do Borel, a Ailce, lá da Zona Oeste de Recife. E eu queria entender como que foi crescer nessas periferias, assim, como que as periferias formaram vocês, desde todos os lugares, né? E eu fiquei pensando, né? A gente que vem de lugar... Eu venho muito do interior, também a periferia. Lugares que dizem... pode vir alguma coisa boa de lá, como disseram para Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Como é que é para vocês essa experiência? Ai. Bom, gente, acho que primeiro de tudo você aprende a sobreviver, né? E quando eu falo aprender a sobreviver, atualmente a gente pode traduzir como viver do papo reto, né? Mas você aprende a sobreviver porque você precisa aprender a lidar com todo mundo. Lidar com, como dizia minha mãe, com toda a qualidade de gente. E isso é algo que você aprende quase que por osmose. Você vai sentindo, né, que naquele território, no lugar onde você vive, no lugar onde você se constitui como alguém no mundo, você precisa aprender determinados códigos locais. Ninguém te diz isso, não tem um caderninho, não tem uma cartilha, mas você aprende a sobreviver em todos os sentidos. Sobreviver lidando com todo tipo de pessoa, sobreviver porque tudo falta, né? Eu venho de uma época, não que hoje seja muito diferente, mas onde não tinha nada mesmo, onde se soprasse um ventinho você não tinha mais luz, porque a luz era repassada para um lugar que depois era repassada para as casas. Então, de um lugar de muita precariedade, você não tinha água, sem saneamento, né?
Não que hoje a gente tenha alcançado, a gente ainda está brigando por isso, infelizmente. Então você vai aprendendo a sobreviver em vários níveis. Então isso é viver na periferia. Eu tenho alguma coisinha com essa palavra periferia, né? Mas pensando em periferia do centro, de onde tem o privilégio, onde você tem acesso, a gente vive na periferia de tudo, né? Do acesso à saúde. Então eu venho desse lugar, da falta, da escassez, né, da descontinuidade, porque uma coisa começa e não termina, começa uma obra não termina, ou quando termina de maneira muito precária, sempre com os piores materiais. Então eu venho de falta de água, né? A Ilse falou que é ativista climática, né? E quando a gente pensa no nosso maior bem comum, que é a água, eu vou remeter imediatamente a minha vida à ausência da água, a não ter água, né? E é desse lugar que eu venho. Essas são as memórias que vão constituindo a gente. A ausência, a falta, a necessidade de construir formas de sobreviver a todas as violências, seja a violência da polícia, né, que eu vi ir mudando gradativamente, aumentando gradativamente, porque eu ainda brinquei, né? Hoje, dificilmente as crianças têm a possibilidade de brincar tranquilamente. Eu venho de uma época que eu media o morro, como o pessoal dizia, né? Media o morro, corria, brincava. Então é desse lugar, é dessa periferia, é desse território de resistência. Então resistência a gente aprende sem nem saber o significado da palavra. A gente já aprende a resistir sem saber o que é isso. Muito interessante. Essa pergunta, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é uma pergunta que é um estigma que a gente sofre e vive, né? Pode vir alguma coisa boa da periferia, pode vir alguma coisa boa da favela, pode vir alguma coisa da Baixada. E quando essa pergunta chega, geralmente chega para pessoas que, como eu, como o Wilson, como a Mônica, como nós que estamos aqui, sobrevivemos, né? Porque o primeiro lugar da periferia que existe é o lugar da morte, do extermínio, né? Como jovem, negro, sei o que é isso, e Jesus também, né? A geração de Jesus é a geração em que Herodes manda matar os meninos ainda muito novos, né? Então, eu convivi durante muito tempo com esse medo da minha mãe, esse medo de que eu pudesse ir parar no crime, que eu pudesse ser morto, que eu pudesse ser preso. Então, foi esse medo que me fez, inclusive, permanecer na escola, na educação, que era como ela via uma forma, uma possibilidade de salvação, né? Inclusive, não só comigo. Minha mãe sempre fez projeto com crianças, né, mais novas, dando aula, complemento escolar. Ela sempre foi do departamento infantil durante muito tempo. Então, e sempre entendeu isso como um departamento não só da igreja, mas como um departamento da comunidade, para todas aquelas crianças que estavam ali. E eu me via e eu era parte dessas crianças, né? Durante muito tempo, a gente lidou com não ter casa, assim como Jesus falou que não tinha um lugar onde ele pudesse pousar, né? Então, até a gente ter uma casa, isso foi um dilema. Então, eu sei o que é isso e a escassez, né? Mas, ao mesmo tempo, muita solidariedade, né? Então, eu diria que a igreja me organizou no lugar da solidariedade e a minha família sobreviveu a tudo que sobreviveu graças ao lugar da solidariedade. Poderia citar aqui a minha tia Mary, que era onde a gente descia para pegar água muito cedo, encher as garrafas e subia depois do morro para uma parte mais alta, que era onde eu morava. Eu posso citar aqui a tia Edileuza, que muitas vezes era onde a gente ia comer no sábado, no domingo, na casa dela, e que ela era uma pessoa que, quando a gente precisava, comprava alguma coisa, dava uma ajuda, ou pessoas que, como eu, naquela época eram muito novas e hoje são talentos, como é o caso do Everton, da Evelyn, da família Wesley, que cantam, hoje são músicos, mas naquela época a gente tinha que dividir entre a gente roupas que as pessoas doavam, iam para o bazar da igreja, e a gente, naquela época, onde a gente estava falando, hoje a gente pode sair, comprar uma roupa, ir no shopping, mas naquela época eram aquelas doações que fizeram a gente sobreviver. Então,
ao mesmo tempo que tem a escassez, tem isso suprido por muita solidariedade, né? Hoje eu estou nesse cargo político, né? Nessa disputa numa cidade que há 30 anos tem as mesmas famílias que se revezam no poder, né? E é isso, é aquela pergunta, né? Quem é esse? Esse não é o filho do José, né? Esse não era o filho do carpinteiro. Ele não tem um sobrenome que o coloque em um lugar diferente, né? Então é isso, né? O sobrenome, e a única coisa que a gente herdou, né? A gente não tem a herança dos reis, a herança dos sobrenomes políticos. A única coisa que a gente herdou são essa fé e esses princípios daqueles que vieram antes de mim, né? Minha avó era uma irmã de oração muito reconhecida nesse morro onde eu sou. Então, graças à fé dela, que cuidou de 11 filhos, depois, graças à fé da minha mãe e do meu pai que cuidaram de mim, eu cheguei até aqui. Você, Ailce? Para mim é uma pergunta muito preciosa, né? Como a periferia me forma, porque eu sempre trago a informação de que eu cresci no entre, assim. Então, eu desde sempre morei em Recife, mas a igreja que eu cresci, ela era na periferia de uma cidade vizinha, que é Paulista. E o bairro dessa igreja era Miroeira. Na época tinha o pior IDH da cidade, assim. Então, eu vivia realidades um pouco diferentes durante a semana e durante os finais de semana, né? Assim como Wesley, sou filha de pastor, e a nossa família tinha uma dedicação intensa à convivência na igreja. E aí foi estando na periferia e crescendo na periferia que eu pude perceber que tinha alguma coisa errada no mundo. Porque enquanto no domingo, por exemplo, eu pedi oração porque ia ter provas durante a semana, tinham amigos e amigas minhas, crianças, que pediam oração porque não tinham o que comer em casa. Né? Isso era uma realidade muito cruel, assim. Era uma realidade que me impactava. Eu não sabia dizer que nome tinha isso, eu não sabia dizer que estratégias poderiam melhorar a situação, mas eu sabia que aquilo era uma situação que não estava certa. Né? Era uma situação que colocava o mundo de cabeça para baixo, que me colocava de cabeça para baixo muitas vezes, e foi crescendo na periferia que eu cresci com o conhecimento da injustiça, né? Que eu cresci com o conhecimento da falta, percebendo que as águas que muitas vezes aqui em Recife sobram do céu, faltam na torneira, né? Durante muitos dias, e a falta d'água traz indignidade para a vida das pessoas, né? Traz insalubridade. Então, sempre convivi muito com a falta do alimento, com a falta da higiene necessária, do saneamento necessário, né? E, ao mesmo tempo, a igreja me formava num lugar de solidariedade, num lugar de generosidade, num lugar de coletividade. Eu acho que mais do que esse lugar de assistencialismo, né, que muitas vezes é atribuído às igrejas, acho que a igreja da periferia, ela traz em si um senso de coletividade, porque não tem ninguém muito melhor do que ninguém, né? E esse lugar da coletividade, de enxergar o evangelho como um lugar de partilha comunitária, e aí partilha de todas as coisas, né? Desde a ceia do Senhor até o alimento que chega na mesa, até a dormida na casa, né? E o acolhimento hospitaleiro, assim. Isso formou muito de quem eu sou hoje, formou meu caráter, formou parte do que eu entendo, creio e vivo em termos de evangelho, né, em termos de crença no Jesus Cristo, que também veio e foi periférico, né, que também veio e enfrentou uma estrutura de Estado que era opressora. Então, para mim é muito precioso ter tido essa experiência, e ao longo dos anos, tudo isso foi me levando, né, a hoje estar dentro do campo político. E hoje eu estou pré-candidata a vereadora na cidade do Recife. A minha primeira experiência na disputa política foi em 2022, sendo candidata a deputada estadual. E naquele pleito a gente ficou em quinto lugar, né, dentro do disputei.
E hoje a gente tem muita esperança de que toda essa construção de vivência periférica possa fazer com que a gente contribua de uma maneira efetiva e importante para a construção de uma cidade que seja mais justa, né, igualitária, inclusiva, enfim, multicultural também, que é uma das características de Recife. Então, para uma cidade que é a cidade que a gente sonha em ter. Percebo que crescer na periferia é um fator determinante na luta pela justiça social, na luta pela justiça climática e pela transformação da nossa realidade dentro da minha história. Incrível. Muito obrigada, gente, por responder essa pergunta. E aí, você já até trouxe um pouco do que eu ia perguntar para vocês. Porque, assim, o público do Novas, a galera do Novas, né? Nós somos todos galera do Novas. A gente tem gente que é crente, que continua indo para a igreja, que continua servindo na igreja, fazendo seu trabalho lá. E tem gente que é pós-denominacional, tem gente que é de dupla pertença, tem gente que já não quer mais saber de igreja, mas que continua tendo contato com pessoas, né? Tendo essa coisa da comunidade, da comunhão. E que linda você com o copo do Novas! Que linda! Lindíssima. E aí, eu conheço o Wesley como um homem crente, de oração, o cara pentecostal, vocês todas, Falou na aqui verdade. que faz o devocional todo dia de manhã. Exato. Aí você nem vou falar que quando a gente tava em Recife na conferência, essa daqui era do Reteté, galera. Então, assim, é uma coisa que tá presente na vida de vocês. E eu queria saber, como a Ilse já até deu uma introdução, assim, de como a igreja apareceu na vida de vocês nesse sentido comunitário mesmo, de fazer o serviço com a sociedade, como que isso conversa com a política, como que vocês se encontraram nesse lugar, se a igreja esteve nesse momento com vocês, porque como a Ilse falou, a igreja, ela traz essa oportunidade da gente conseguir ajudar outra pessoa, né, com muito mais facilidade, assim. Às vezes, hoje em dia mesmo, eu moro em apartamento, as pessoas não se conhecem, né, dentro de um prédio, as pessoas não têm essa coisa, mas na periferia, na favela, ainda existe isso, ainda é muito vivo, e a igreja é um canal de contato, é um canal de ajuda, né, dentro desses lugares. Não só lá, como em todos os lugares a igreja tem feito esse papel, e eu queria saber de vocês, assim, como que foi essa trajetória com a igreja e com a política, como que isso se deu na vida de vocês? Bom, quer começar o que eu começo? Tá bom, porque a Mônica é nossa pastora. Nossa, então, só temos crentíssimos aqui. Mas, olha, eu vou começar pela parte da devocional. Para mim é um segredo de Daniel. Daniel, ele tinha duas características interessantes. A primeira característica é que Daniel era ético. Você vai ver lá escrito que ele era ministro, haviam outros 2 ministros com ele, ministro de Estado mesmo, de governo, né? Era um governante, e que tentaram pegar Daniel a partir de alguma falcatrua, algum escândalo, algum esquema que Daniel tivesse envolvido. E eles não conseguiam pegar Daniel em nenhuma falcatrua, esquema. Então, Daniel tinha ética. E eu acho que cabe aos protestantes uma postura ética diante de qualquer trabalho que você for exercer. A vida pública, muito mais, né? Porque você está ali diante de decisões que vão impactar milhares de pessoas, milhares de vidas. E o mínimo que a gente pode contribuir para essa sociedade é a gente ter uma vida profissional ética. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto de Daniel, que além dele ser ético, ele fazia a devocional. Ele tinha uma vida espiritual aquecida. Acho que a gente, às vezes, deixa de lado e esquece de algumas orientações que não vieram daqui para lá, mas que vieram de lá para cá. A orientação de que a gente precisa ter contato com a palavra, com o texto, a leitura das escrituras forma a nossa visão de mundo, né? Assim como a ler qualquer outro livro. Eu acho que é muito difícil você seguir uma ideologia, por exemplo, se você não conhece aquilo. Então, o conhecimento, e cada dia mais, o conhecimento vai formando a gente, né? Então, eu acho que a leitura, a oração também, como que a gente consegue
colocar... Existe um Deus para nós. E nem todas as nossas questões são resolvidas por nós mesmos. Então, toda vez que eu olho, e a gente, nesse processo, tem muitas demandas, né? Então, a gente vive muito ansioso, com muitas necessidades. E parece que se criou a ideia, eu gosto até da Joyce Meyer, que ela fala isso, que se a gente ficar pensando naquilo... Só o Wesley para trazer Joyce Meyer para essa mesa. É um fato. A gente criou a ideia de que se a gente pensar muito sobre um problema que a gente não sabe como resolver, nós vamos resolver. Né? Então tem essa ideia. Eu não sei como vou resolver o negócio. Então eu fico pensando naquilo que eu vou resolver. Quando, na verdade, a orientação bíblica é diferente disso. Olha, lançar se você não tem um problema, vai orar, apresenta a Deus, diz, olha, Deus, eu tentei, não sei como, mas o Senhor pode resolver. Então, a oração... E são armas espirituais mesmo, contra toda a hoste de maldade. Assim, na política, né, Mônica? Ele já manda Efésios 6. Que vem. Porque, observa, a gente está na política que é extremamente violento. Eu venho de uma cidade que mata vereadores. Foram 3 ou 4 vereadores assassinados nesses últimos 4 anos. Ninguém sabe a hora do que pode acontecer. E a gente precisa estar preparado para o que for acontecer. A vida de um missionário, de um discípulo, porque parece que existe um distanciamento, que eu fico vendo, que o que a gente faz não é missão. Não, o que a gente faz é missão. Eu estou ali atuando na política a partir da fé que eu tenho, que acredita que esse mundo precisa ser transformado, que eu preciso aproximar o que tem no céu da terra, e que no céu os rios não são poluídos, tem casa para todo mundo, tem comida, tem banquete. Então, um pouquinho disso. E a igreja, eu sou muito nesse lado categórico. Eu não acredito em cristianismo sem igreja. Cristo veio fundar uma igreja. Ele veio fundar a igreja de Cristo. Ele disse, olha, esse templo aqui vai ser destruído e eu vou reerguer em 3 dias. O templo que estava sendo reerguido não é nenhuma instituição religiosa. E, novamente falando, igreja não é instituição religiosa. A igreja é a comunidade dos que creram. E quando a gente tem uma comunidade dos que creram, nós temos ali um processo que rompe com pecados que são estruturais, inclusive desse nosso sistema. Nosso sistema é extremamente individualista. Se for deixar pelo nosso sistema, a cada dia mais, a gente vai ficar sozinho. A ideia agora, inclusive, da substituição do home school, home office, é cada vez mais seres humanos afastados. E agora, com a chegada da inteligência artificial, então aí é mais ainda a ideia de que eu com o meu óculos sozinho vivendo um mundo, assim. E o mundo não é isso. A visão de Deus é que o ser humano precisa de um outro humano. Ele precisa da coletividade. E, novamente falando, igreja é lugar para seres humanos. E seres humanos são problemáticos, gente. Se juntar 3 de nós, vai dar problema. Pode juntar 2, dá problema. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Muita gente vem para mim criticar a igreja e eu falo, gente... Eu estou em um partido, eu estou no movimento social. Movimento social e partido é briga o tempo todo. E nem por isso eu viro e falo, nunca mais vou participar, porque... entendeu? Quantas marchas aí se não for organizar? E para organizar uma marcha, um ato... É uma luta, gente. Agora, a gente tem que estar disposto a entender que é uma luta, porque nós também somos parte do processo, então também nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Estar no coletivo é ser trabalhado também. Estar numa igreja, numa comunidade, a igreja serve para falar coisas que eu não quero ouvir. Por que eu ia querer ouvir que a gente tem que ter igualdade, por exemplo? É incômodo a igualdade. A igualdade não é um valor que é cômodo. Não. Quando você chega pro cara e fala,
não pode ser machista. O cara fica como? Incomodado. É óbvio que ele vai ficar incomodado, porque o pecado está em nós. Exato. Assim que você chega para outro e fala, pô, cara, olha, racismo não é um caminho, né? Racismo é pecado, você não pode fazer isso. Isso incomoda. E agora a gente tem que lidar com isso. Então, eu sou muito desses. Assim, tenho minha comunidade local, meu pai e minha mãe são pastores. Graças a Deus, é uma igreja que é acolhedora. A gente sabe que tem muitas igrejas que não foram acolhedoras e por isso que eu não bato são, na né? treca Que não da são. igreja, que é um problema. É que quando a igreja deixa de cumprir seu papel e a igreja passa a estar se atrelando ao Estado, por exemplo, ela Já perde seu caráter Já profético. Quando a igreja ela é dominada pelo fundamentalismo, dominada por uma idolatria. O que a gente viu acontecer das eleições passadas dentro dos púlpitos da igreja é idolatria. Tiraram o lugar santo de Jesus e colocaram o lugar humano, como se esse humano fosse o Messias. E ele não é o Messias, nós já temos um Salvador e nós não precisamos de outro, nós não estamos à procura de outro. Quando a igreja se torna a fonte da injustiça, aquela que deveria ser o sal da terra, a luz do mundo, aquela que deveria apresentar como aqueles que acolheram o reino de Deus e que, junto com a criação, aguardam pela expectativa da revelação. Então imagina, aqueles que acolheram e estão esperando que alguma coisa mude, se tornam trevas, se tornam maldosos, se tornam cruéis, não perdoam, aí o problema é muito grande e o mundo está numa dificuldade, numa crise grande. Voltando um pouquinho, né, ao início da questão, eu me converti aos 18 anos. Legal. E interessante porque esse momento foi um momento canônico de várias situações na minha vida, né? Porque o primeiro evento foi um evento atrelado a... como eu posso dizer? A escassez não, a ausência de política pública de moradia na favela. E é um evento climático. Hoje a gente fala assim, né? O que aconteceu? Metade do morro onde eu morava desabou. Se metade de um morro, para quem lembra aqui no Rio de Janeiro, o Morro do Bumba, por exemplo, foram várias vidas embora. Não foram só casas, foram várias vidas embora. Eu estou falando de 1988, eu estou falando das chuvas daquele ano, né? 22 anos depois de um outro grande evento, tão pior ou igual, o de 88, a chuva de 66. 88, metade do Rio de Janeiro ficou destruído, porque o Rio de Janeiro é uma cidade coalhada de favelas. Quase 2 milhões de pessoas vivem em favelas, loteamentos, bairros populares, né, territórios periféricos na cidade, no município do Rio de Janeiro. 2 milhões de pessoas, é muita gente. E 88 foi o caos na cidade do Rio de Janeiro. Metade do morro onde eu morava foi embora. Metade das pessoas que a gente conhecia, a gente nunca mais viu até hoje. Corpos não foram encontrados. Eu estou falando de criança, de idoso, de todo mundo, de toda qualidade de gente. E ali, naquele momento, eu me percebi uma pessoa do coletivo. Porque eu morava numa área onde foi menos afetada e eu saí para ajudar as pessoas que ficaram desabrigadas, as crianças que foram sendo colocadas em escolas, em vários lugares, no prédio da Associação de Moradores, e a gente foi ajudar, né? Eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu trabalhava, só que a cidade parou, a gente não tinha como se deslocar na cidade. Eu trabalhava no bairro do Flamengo, na Marquês de Abrantes, supermercado, na época, na Marquês de Abrantes, e não tinha como fazer o deslocamento, a cidade parou, né? Imagina, se hoje, século XXI, a cidade sofre com chuvas fortes e tudo mais, você imagina em 88, né? A cidade parou. Então, foi uma destruição, né? Grande Tijuca é onde eu estou falando, zona norte do Rio de Janeiro, um bairro que é um vale, né, cercado de favelas dentro da Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, né? E aí,
a gente foi ajudar e ali eu me vi alguém do coletivo. Ainda não era convertida ao cristianismo, não era crente, era crente porque cria, né? Era católica como todo mundo no Brasil, né? Mesmo não praticante, eu ia à missa de vez em quando, mas não ia à missa de verdade, eu dizia que ia à missa, mas era para namorar, porque era a fugidinha que a gente dava, né? No domingo à tarde. Ou então para buscar pão de Santo Antônio para minha mãe colocar na lata de mantimento. Aí eu tinha que assistir a missa de qualquer jeito, porque só ganhava pão se assistisse a missa, né? Toda. E esse ano foi um ano marcado por esse sentimento de que eu era alguém do coletivo. Não tinha elaboração nenhuma, não sabia que isso era militância, era ativismo. Eu só senti que eu tinha que ajudar. E ali eu comecei a rondar a associação de moradores e tal, mas ainda não era alguma coisa efetiva, né? Mas estava ali e aquilo me contaminou de uma forma muito forte. Eu acho que tem a ver com essa solidariedade, né? Com o viver em comunidade, que tem muito a ver também com a igreja, né? E eu lembro que o ex-marido da minha mãe sempre ia lá, pedia para eu escrever os nomes, para levar para a oração, porque ele gostava de ir. Ele ia para a vigília de vez em quando, ele não era convertido, mas ele gostava de ir para receber oração. E ele me pedia para colocar o nome da família toda para ele levar. Então eu escrevia o nome da família toda para ele levar para a vigília da Igreja Universal, para orar. E ele ia, aí ele me chamava, e eu sempre, não, eu vou, padrinho, que eu chamava ele de padrinho. E aí eu lembro que teve uma vigília que eu disse que ia com ele, e aí eu me escondi, falei... Bom... Eu já fiz muito isso. Aí me escondi e tal, falei, que nada, vou lá pra igreja, nada, eu funkeira, não sei o quê. Bom, passado um tempo, aí minha vizinha também me chamava e tal. E aí, passado um tempo, eu tive um revés na minha vida, tive um problema de saúde, algumas questões. E eu lembro que eu estava sentada na porta da minha casa, uma coisa também de comunidade, né? A gente senta. E a minha vizinha falou, vamos para a vigília? Eu estava tão angustiada naquele dia, eu falei, vou lá. E aí fui, e nesse dia eu fui extremamente tocada. E quando eu me vi, eu estava lá na frente na oração, chorando cântaros, assim. Nossa, e aquela música entrou, assim, foi uma coisa tremenda. Mas não fiquei. Fui, beleza, foi lindo, maravilhoso, voltei. E aí, final do ano, ela me convida novamente para ir para um grande evento, que foi no Maracanã, no antigo estádio do Maracanã, onde eu me converti na Igreja Universal, né? Fui de lá durante 9 anos. E ia ter um evento chamado Duelo dos Deuses. Uau! E eu fui, e quem né, dirigia esses grandes encontros era o Bispo Edir Macedo. Bom, e lá foi feito o apelo, para quem não sabe, o apelo, né? Quando o pastor fala, você que deseja colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você que deseja entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, você levanta a sua mão, dá um passo à frente. Bom, cada um tem lá a sua dinâmica. E aí eu levantei a mão. Levantei a mão. É para levantar a mão? Levantei a mão. Uma multidão, mais de 100 mil pessoas. Bom, beleza, acabou o evento, voltei para casa. Normal, voltei para casa. Eu falei, gente, mas eu levantei a mão. Eu aceitei Jesus. E agora? Como é que é aceitar Jesus? Isso eu estou falando de dezembro. Eu só voltei à igreja em fevereiro do ano seguinte, de 89. Bom, já tinha meu filho tinha 1 aninho e pouco. E ali eu falei, caramba, e comecei a caminhar. Ou seja, essa dinâmica de se entender uma pessoa do coletivo e a relação com a fé, elas estavam ali muito juntas, como um evento na minha vida, uma jovem de 18 anos, com um filho de 1 ano e pouquinho, uma mãe jovem, né? E aí começa a minha caminhada. Comecei, como grande parte das mulheres, na sala das crianças, né? Porque o meu filho não ficava na sala sozinho. Então, comecei, eu rodava desenho e trabalhinho das crianças no mimeógrafo. Já peguei. No mimeógrafo. E aí eu comecei, depois fui líder de jovens e
e depois fui dirigir núcleos da igreja, e depois fui dirigir igreja, depois... E as coisas iam caminhando ali paralelamente, para e passo. Né? E comecei a me entender ali como uma militante. Eu nem falava que era militante, mas eu estava sempre metida em coisas da comunidade, seja nas atividades, né, de ação social da igreja, seja na favela, na atividade com mulheres, organizando. Tinha uma coisa. E depois eu fiquei muito, muito absorvida pela igreja, pelas ações, pelo trabalho. Fiz muita coisa de madrugada, com população em situação de rua, né, nas zonas de meretrício, né, trabalhando com as profissionais do sexo, fazendo evangelismo de madrugada, atuando com juventude. Então, foi um trabalho durante 9 anos ininterrupto. Então, eu costumo dizer, acho que o Wesley coloca muito bem, a nossa fé ela vai ajudar a gente a entender o outro como melhor que nós. Eu estava até lembrando aqui, né? A gente acaba vivenciando na prática. Claro que a gente tropeça, dá uma escorregadinha daqui ou dali, mas Filipenses 2:3 é muito real na nossa vida, né? Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando você olha para o outro e você pensa, cara, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança. Ele é a imagem e semelhança. Ele é superior a mim. Quando você olha para o outro como sendo superior a você, não superior hierarquicamente, mas você vai trabalhando uma relação no teu coração, né, como mente, razão, sentimento, de que o outro é tão ou mais importante do que você. E aí é essa lógica da solidariedade, da empatia, né? O que o Wesley falou muito bem, de você estar num coletivo, você diz, caramba, estou de saco cheio, né? Você está sofrendo machismo na igreja, você, mas por que você não sai? Porque tem algo que é maior, né? Você cria uma relação de solidariedade, laços. Eu lembro que eu fui batista, né? Eu me considero batista ainda, né? Acho que na essência. E assim que eu cheguei na igreja batista, né? Eu fui compor um grupo de visitas e a gente cuidava de uma irmã, eu lembro a irmã Anacleta, que era acamada. E eu lembro que éramos eu e mais 3 irmãs, uma enfermeira e outras 2. E a gente ia semanalmente à casa da irmã Anacleta, acamada. Tinha um filho homem, e a gente cuidava, né? Era desde pegar as roupas de cama da semana inteira, as roupas dela para levar para lavar com fezes, com urina, limpar a irmã Anacleta. A irmã que era enfermeira limpava as escaras. Para quem não sabe, escaras são feridas que dão em pessoas que ficam sem se movimentar durante muito tempo, né? Então, limpar as escaras e depois orar com ela, ler a Bíblia, né? Deixar a comida pronta. Isso não tinha a ver com o pastor, isso não tinha a ver com a liderança da igreja, isso tinha a ver com uma relação ali, né? De cuidado do outro, de entender a relação. Irmã Anacleta era aquela irmã típica de oração, né? Uma negra, forte, bonita, que, para mim, essa memória ilustra isso, de você entender a importância daquela vida, de você cuidar dos anciãos, né, e das anciãs da igreja. Então é isso, é você olhar para o outro, é você reivindicar, inclusive quando essa sociedade do século XXI teima em fazer com que a gente tenha uma dinâmica individualista, seja pragmático, porque a política é pragmática, né? É o embate, é a disputa, é a violência. E a gente traz, sim, uma outra ética, uma outra forma de vivenciar a política a partir do ponto de vista que a gente vive, que é a partir da nossa fé, é olhar o outro como sendo superior a nós, né? É rever, é pedir perdão, é fazer devocional, é vivenciar a fé,
na prática. Então, para mim, desde 88, aí já se vão, né, 38 anos de caminhada evangélica, cristã, vivenciando a fé, subindo o monte, orando. E é engraçado que as pessoas acham engraçado de fazer, vamos pro monte, né? Eu adoro ir pro monte. Vamos pro monte. Me chamem pra ir pro monte. Né? Isso, visão, revelação, essa é possível a gente vivenciar isso, ser, né, um cidadão e uma cidadã, um político, um administrador, um gerenciador da cidade, da vida das pessoas. E que bom, né, vivendo uma fé em defesa do Estado laico, porque a igreja é a igreja, o Estado é o Estado, né? Mas caminhando, fazendo com que isso caminhe sem conflito, sem conflitar, né? Buscando sabedoria, inteligência emocional para vivenciar a política, mas, sobretudo, viver quem somos, pessoas que creem em Deus e que vivem a fé evangélica. Amém, pastora. A Ilse conta pra gente. Gente, estava aqui pensando e eu cheguei à conclusão que foi sendo crente que eu virei da política. É isso. Foi sendo crente, por quê? Porque tinha um pastor que eu conheço desde pequenininha, que ele falava assim, olha, se você ficar orando muito sobre determinada coisa, tal, se tem uma coisa que incomoda muito seu coração e você coloca isso em oração, considere a possibilidade de você mesma ser a resposta dessa oração. E foi nessa que eu caí na política. Né? Eu sempre tive essa sensibilidade que eu atribuo, né, esse crescimento na comunidade, igreja, na periferia, essa coisa de estar sempre mais inclinada às questões de justiça social. Então, assim como Mônica, eu era sempre a pessoa que estava metida nas ações com morador de rua, nas ações na madrugada com profissionais do sexo da população LGBTQIAPN+. Eu estava... Teve uma época na igreja que eu cresci, assim, que eu era adolescente. E aí chegou um grupo de meninos, acho que eram 4 ou 5 meninos, que tinham envolvimento com o tráfico e com o uso de drogas. E aí, rapidamente, eu estava sentada no mesmo banco que eles, sendo super amiga. E as pessoas da igreja falavam sempre com meu pai, que era o pastor da igreja, assim, não deixa eu se andar com esses meninos, não deixa ela estar perto deles, porque vem alguma coisa acontecer com eles, acontece com elas também. E aí meu pai veio bem delicadamente, assim, eu considero, conversar comigo sobre a situação, né? E aí eu falei, pai, quem foi que falou isso para você? E aí ele disse o nome de algumas pessoas. Ele disse, quantas dessas pessoas falam com esses meninos? Aí ele parou assim, pois eu não vejo nenhuma delas falar com eles na igreja. E enquanto não falar com ele, assim, não, a única amiga que eles têm na igreja. Então, amiga, deu uma cortada. Você pode repetir, por favor? Posso? A história toda ou só um pedacinho? Não, só quando você foi falar com seu pai. Tá, então meu pai veio conversar comigo, assim, né, de uma forma muito delicada, cuidadosa, dizer assim, olha, algumas pessoas da igreja falaram isso, eu acho que a gente precisa conversar. E aí eu falei para ele assim, pai, quantas dessas pessoas falam com eles na igreja? Quem são essas pessoas? Ele me disse alguns nomes, assim. E aí eu disse, pois eu não vejo essas pessoas falarem com eles na igreja. E enquanto essas pessoas não falarem com ele na igreja, eu vou continuar sendo a amiga que senta no mesmo banco que eles, porque eu acho muito injusto as pessoas virem para a igreja, aceitarem a Jesus e as pessoas da igreja não acolherem a todo mundo que chega. E foi isso que eu fiz, né? E continuei andando com eles, continuei orando por eles, continuei na comunidade com eles, assim. Eu lembro de uma vez que eu chorei, porque eu tinha menos de 18 anos, eu acho que eu tinha 14, 15, e eu queria ser voluntária do que hoje é o programa da Cristolândia. Uhum. Na época tinha outro nome, eu não lembro.
E aí a moça falou, olha, você não pode ser voluntária, porque você não tem 18 anos. E eu voltei para casa chorando, assim, eu chorava copiosamente. Deu um certo trabalho para os meus pais contornarem a situação, né? Então, eu sempre fui essa pessoa que olhava as coisas e dizia, tem alguma coisa errada aí, eu quero estar no meio da solução. Né? E para mim a solução sempre passava pelo que eu aprendia dentro da igreja. Né? Se foi na igreja que eu vivi momentos muito difíceis da minha vida, momentos de julgamento, momentos de privação, momentos de opressão como mulher, foi também na igreja que eu vivi os melhores momentos da minha vida também. Momentos de celebração, momentos de generosidade, de coletividade, de conquista coletiva, né? Ou de conquistas individuais comemoradas na coletividade. O que me dizia que seguir a cartilha da individualidade, né, da nossa sociedade, não era um bom caminho. O que me dizia que seguir sozinha na vida não era um bom caminho. Né? E aí eu acho que eu passei 30 anos da minha vida dentro de uma igreja batista um pouco mais conservadora e tal, dentro de uma tradição mais conservadora. Né? E aí teve um divisor de águas na minha trajetória, que foi fazer o curso da Escola de Fé e Política. Escola de Fé e Política é uma iniciativa católica que já existe há muito tempo, algumas décadas, mas aqui em Recife, pastores e líderes da Igreja Batista em Coqueiral, eles fizeram esse curso e aí falaram assim, então, dá para a gente fazer isso dentro da igreja evangélica? E aí nossos irmãos católicos falaram, dá, vocês querem fazer? E aí eles foram treinados, né, para fazer a implantação dessa escola de fé e política dentro de uma igreja evangélica, que foi a Igreja Batista em Coqueiral. E aí esse curso era aberto para todas as pessoas. Eu tinha já 30 anos, já me via como uma pessoa militante, porque acabei me envolvendo também com militância no colégio, me envolvendo com militância na minha trajetória acadêmica, com as mulheres, mas nunca era um lugar que eu estava 100% confortável. Eu era crente demais para ser da esquerda demais para ser crente. Né? Então, eu levava umas alfinetadas em tudo que era lugar, mas estava ali, seguindo firme nessas duas trajetórias. E aí, a Escola de Fé e Política, ela me deu novas lentes de leitura do Evangelho. Né? E aí, um dos primeiros impactos, assim, eu lembro, acho que foi a primeira ou segunda aula da escola, que provocaram a gente a fazer uma pesquisa na Bíblia do sufixo just, né? Que aí vem justo, justiça, enfim, toda a carreirinha que vem a partir desse prefixo. E a gente encontrou, sei lá, mais de 2.000 palavras que faziam referência a isso. E aí depois a gente foi provocada a procurar palavras como inferno, condenação, diabo. E, enfim, a gente não encontrou 200. No geral, não encontramos 200. E aí isso foi o estalo de que muitas vezes as igrejas elas não estão alinhadas com a agenda de Deus. Né? Porque a agenda de Deus é daquilo que mais se fala. Né? É sobre justiça que se fala, é sobre vida que se fala. E muitas vezes a agenda da igreja ela não está alinhada com isso. Né? A igreja perde o papel profético, o papel interventor na sociedade, o papel transformador, que quando a gente olha para Jesus Cristo, foi o papel que ele teve. Né? Não é à toa que ele morre assassinado e torturado por um Estado que o considerava uma ameaça às estruturas. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida. E aí, quanto mais eu chorava por questões sociais, mais eu orava também. Né? Tiveram dias de muito choro, às vezes por questões coletivas, como a enchente que a gente viveu aqui em Recife em 2022, às vezes por umas questões que parecem individuais, mas que refletem uma coletividade, como, por exemplo, o assassinato de Marielle Franco. Né? Então, muitas dessas vezes em que eu estava desconsolada, eu recorria à oração. Né? Eu recorria e dizia assim, Deus,
não tem nem o que fazer. Eu só consigo chegar aqui, me derramar e chorar. E aí eu comecei cada vez mais a chorar as dores da minha cidade, né? Porque Recife é uma cidade que dói, mas nem todo mundo sente, assim. Eu vivo hoje numa cidade que tem um déficit habitacional de 70 mil moradias, vivo numa cidade que é a 16ª cidade do mundo, com risco de desaparecer por conta das emergências climáticas, e a gente ainda não tem políticas efetivas de mitigação e de adaptação da cidade em relação a isso. Né? Eu vivo na segunda capital mais desigual do Brasil, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis, que fica atrás apenas de Porto Velho, e a fome e a falta de assistência, a falta de saúde, a falta de educação são realidades presentes, né? E eu vivo numa cidade que tem um déficit de vaga de creche, né? E de uma cidade que hoje, ela, se você entrar nas redes sociais da prefeitura, o lugar de comunicação oficial, né, que é o site, porque as redes sociais foram suspensas, é uma cidade que vive de marketing. Né? É uma cidade que utiliza muito bem o marketing daquilo que a gente tem de melhor, mas que esconde o Recife real. Então, quanto mais eu chorava as dores de Recife, mais eu buscava em Deus o consolo. Né? E aí eu lembro muito bem que esse processo da política, ele veio com o final das eleições de 2020, numa decepção, assim, com o resultado do pleito eleitoral mesmo, tanto na Câmara de Vereadores, quanto no resultado do Executivo, né, da Prefeitura da cidade. E aí eu estava muito indignada, né, muito indignada, a gente estava passando pela pandemia, era difícil até arrumar consolo nos irmãos e nas irmãs que estavam por perto, né, e aí foi quando me veio à mente essa lembrança de, tipo, quando você ora por uma coisa, pode ser que você seja a resposta dessa oração. Aí eu, peraí, né, Deus? Tá de brincadeira. Não quero, não. Deixa pra lá. Eu bem igual Moisés. Tá bom, vou parar de aperrear a senhora com esses negócios, vou parar de aperrear com esses negócios aqui que eu tô trazendo para oração, porque eu tô achando que o aperreio vai vir para mim. Né? E aí foi um processo longo, assim, de 1 ano de trajetória, né, de entendimento desse lugar como missão, né, de entendimento da importância de hoje no Brasil a gente disputar, sim, a partir de pré-candidaturas que se dizem evangélicas, mas que defendem outra narrativa evangélica, que não é a narrativa evangélica hegemônica, principalmente a hegemônica que toma conta da política, né, que é uma narrativa de justiça, é uma narrativa do Estado laico, é uma narrativa da tolerância religiosa e do respeito religioso, né, é uma narrativa de vida, né, contrária à narrativa fundamentalista, contrária à narrativa de políticas de morte, de exclusão, né, de que se o diferente me afronta, ou eu me sinto afrontada pelo diferente, que é muito mais isso, na realidade, do que as outras pessoas estarem afrontando quem se diz evangélico, né? Mas se eu me sinto afrontada por qualquer outro tipo de comportamento diferente do meu, esse comportamento precisa ser eliminado ou exterminado da sociedade. Né? E essa nunca foi a postura de Jesus Cristo. Na verdade, quando apontaram comportamentos divergentes, lá no tempo de Jesus Cristo, ele perguntou, certo, então atira aqui a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Né? O comportamento divergente não era um comportamento que era acusado por Jesus Cristo, mas as pessoas sempre foram acolhidas. E a mudança da trajetória vem a partir da relação com Jesus, vem a partir da relação do amor, vem a partir do acolhimento, vem a partir de olhar no olho e considerar aquela pessoa parte do que é divino. Né? Não parte de uma escória ou de uma classe que é submetida à margem da sociedade, ao empobrecimento, à opressão, ao subjugamento. Né? Então, para mim, hoje, estar na política, assim como o Wesley falou, faz parte da minha missão. Assim, acho que
nesse tempo, com a idade que eu tenho, eu sei, não parece, mas eu vou fazer 38 anos esse ano. Um bebezinho você! Então, mas assim, nesse momento da minha vida, o melhor que eu posso oferecer como missão à minha cidade, ao mundo, ao Brasil, é estar ocupando o lugar que Deus me capacitou para ocupar, que é esse lugar da disputa política. Então, tenho estado nesse lugar de pré-candidatura com muita esperança, com muita fé na mudança, né? Com muito desejo, sim, de ver uma cidade que é mais justa, uma cidade sustentável, uma cidade inclusiva, uma cidade da cultura, né? Acima de tudo, uma cidade que é viva e que é de vida, né? E que os índices da cidade comecem também a nos dizer isso. Eu busco muito, assim, esperança naquele versículo de Apocalipse 21:4, né, que fala que há de chegar o tempo em que Deus enxugará toda lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E isso é o que me leva a esperançar nesse caminho, porque hoje a minha cidade é uma cidade que tem muita morte. É uma cidade que a polícia, por exemplo, nos últimos 2 anos só matou pessoas negras. É uma cidade que tem muito pranto. É uma cidade que tem um clamor da população negra e da população empobrecida, principalmente das mulheres, né, por dignidade de vida. É uma cidade que tem dor. Mas a gente tem muita fé também de que a gente pode ver uma cidade em que nossos rios sejam fonte de justiça, né? E aí eu estou falando isso de uma cidade que é cortada por 2 grandes rios e que fazem parte da paisagem mais bonita de Recife, né? Então, que o Rio Capibaribe, que o Rio Beberibe sejam lugares de transbordamento de justiça, né? E não lugares de abrigamento da injustiça e da marginalização. Assim. Amém. Que linda. Nossa. Gente, eu gosto muito de conversar com vocês, porque eu não teria coragem de estar Exato. nesse Eu lugar. fico muito feliz que vocês estão lá. Exatamente, eu fico muito inspirada mesmo e torcendo muito e lutando do lado de vocês aqui nos bastidores, né? Porque é uma missão mesmo. Né? E você que tá assistindo vai acompanhar essa galera, vai acompanhar, vai começar a campanha em breve, entendeu? Acompanha, porque assim, mesmo que você não esteja nos territórios que eles estão, a trajetória não acaba aqui. Sim. E é sempre importante a gente acompanhar os nossos candidatos, as pessoas que a gente confia pra cuidar, porque, gente, a gente não quer mais uma bancada evangélica, né? Daquele jeito. Não quer, daquele jeito não. Deus. Então vamos acompanhar essa galera aqui, que é muito importante. Eu, assim, fico olhando tudo, né? Porque na hora que eu precisar cobrar, eu vou cobrar. É isso, a gente também. Não só acompanhe, ore por nós também. Exato, Amém. exato. Vamos orar todos. E aí você falou muito sobre essa cidade que ela quer, né? Essa cidade que ela sonha. E esse é o tema do nosso episódio, né? A cidade que queremos. E a Evelyn sabe que eu tenho muita crise com o Rio de Janeiro, porque pra mim não faz sentido uma cidade que você fica 2, 3 horas no trânsito. Uma cidade que todos os rios estão poluídos, assim. Que tem um valão. Era pra ser um rio, mas a gente chama de valão, porque tá tão podre que não tem peixe mais, não tem árvore lá. E eu vivo em crise com isso, porque eu sou do interior, né? Eu sou do lugar que tinha mercadinho em todo lugar. Você vai a pé, você vai de bicicleta. Então essa cidade às vezes não faz sentido pra mim, assim. E eu fico pensando também no bem viver, que a gente tem pensado muito aqui, né? No Novas, que é essa utopia de um modo de vida que já existe, que é um modo de vida sem agrotóxico, com água disponível, tratada, saneamento. Um modo de vida que a gente pode ter tempo pra namorar, ter tempo pra ver um amigo, ter tempo pra ficar de boa, sabe? Só ficar de boa, existindo, apreciando a natureza que Deus criou. Até a gente não consegue nem se encontrar pra orar mais, que não tem tempo. Que o monte não vai estar poluído, que o monte não vai estar dominado por milícia, sabe? Essas coisas, queimado, sabe? Então, eu quero convidar, pra terminar o nosso episódio, pra vocês semearem um sonho de qual é a cidade que vocês querem, tanto em Caxias, no Rio de Janeiro, ou em Recife. Eu vou pegar... Desculpa. Vai lá. Eu vou pegar um ganchinho da fala da Ilse, o seguinte. Quando ela remete a Apocalipse, né? Onde a gente sonha com esse lugar sem choro, sem pranto, sem dor. E aí a gente lembra, acho que o Wesley falou sobre isso, né? Da campanha de Herodes para matar, né, o pretenso rei, né? E mata as crianças abaixo de 2 anos, né? A gente quer uma cidade que não mate as nossas crianças,
porque a gente tem visto o quanto a violência letal das forças de segurança pública tem alcançado o corpo, né, das nossas crianças. Ainda no ventre. Crianças executadas no ventre das suas mães e com as suas mães. E a gente vê a cor, né, dessas pessoas que são mortas. Pretas, não brancas, né, todas partindo de um lugar de muita falta, de muita vulnerabilidade. Então, a cidade que a gente sonha é que o bem viver seja o bem viver de cada território. Porque quando a gente pensa bem viver, a gente não pode pensar num bem viver único. O bem viver da favela não é o bem viver, né, do asfalto, não é o bem viver do interior, né? Os bem viveres, que a gente possa resgatar o que Paulo traz para a gente, né, em Romanos, no capítulo 1, que é a necessidade de restauração da natureza. A natureza geme por redenção, para ser redimida. E quando você fala do rio, nessa cidade de tantos rios, nessa cidade linda, belíssima, que tem tanto potencial, tem rio, tem montanha, tem lagoa, tem mar, tem tudo, tem cachoeira, né? A gente vê essa natureza gemendo. Eu lembro do Krenak no seu Futuro Ancestral, quando ele fala do rio. O rio e a criança são os dois grandes protagonistas do livro do Ailton Krenak no Futuro Ancestral. Né? Como a gente pode sujar o rio que nos alimenta, retomar essa conexão das pessoas com a natureza numa cidade como a nossa, que é belíssima, que é cheia de vida, mas que essa vida parece que está se esvaindo. É como aquela pessoa em grande agonia e que vai sangrando assim lentamente e a vida vai esvaindo dela. A gente sonha e é preciso também resgatar o sonho. Betinho dizia sobre o IBASE, instituto que ele funda, né, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ele falava que o IBASE ele nasce do sonho, da utopia possível, a utopia do possível, de um outro mundo melhor e possível, a partir das nossas bases, a partir do local, da construção coletiva, da solidariedade, da empatia, da escuta ativa das pessoas, dessa construção coletiva do sentido de cidade, que a cidade precisa ser o lugar do encontro, não da separação, não do desespero, não do medo. A gente, enquanto mulheres, não pode andar na cidade com uma sensação de insegurança constante, como um corpo a ser abatido a qualquer momento, né? A gente precisa ter direito real a viver na cidade, porque a cidade é o lugar onde tudo acontece, onde a gente se encontra, é onde a gente vai ao médico, é onde a gente tem a creche, é onde a gente encontra os amigos, são as áreas de convivência, né? A gente precisa repensar uma cidade onde a iluminação não seja para a via, para os carros, mas seja para as pessoas, né? E o Betinho, voltando ao que eu dizia, ele dizia que o IBASE, para continuar sendo o IBASE e tendo a essência do porquê ele nasce para produzir pesquisa ativista por um outro mundo melhor e possível, ele não pode perder a dimensão do sonho. Então eu pego emprestado essa frase do Betinho para dizer que a gente não pode perder a dimensão do sonho, de sonhar uma cidade que tenha tecnologia, mas que essa tecnologia esteja a serviço das pessoas, que tenha crescimento, desenvolvimento, mas que ele seja também um desenvolvimento local, integrado, sustentável, né? Embora a gente faça a crítica dessa palavra do que é sustentável, mas que, para mim, sustentabilidade está em focar nas pessoas que vivem nos lugares, porque a gente que vem de favela, de periferia, do que seja, a gente vê que as pessoas elas vão construindo soluções. Por que tem favela? Porque não houve um projeto de habitação para as pessoas, né, mais pobres, com menos condições, né? E aí, qual foi a solução? Construir, né, autoconstruir a sua moradia do jeito que pode, porque é isso, é viver na falta, na escassez. Então, buscar, né, que é uma tecnologia que privilegia os saberes locais. Isso não é só frase de esquerdista ou de, né, Haribo. É real.
Isso é bem viver, é fazer, é ouvir as pessoas. As pessoas não estão sendo ouvidas porque ela não tem tempo, ela passa 3 horas no transporte, são 6 horas, 3 indo, 3 voltando. Né? Você tem passagens caríssimas. Nossa. Né? Eu lembro de um hino que eu gosto muito, que tem um trecho, ele diz o seguinte: homens com tanto poder e nenhum coração. Porque é olhar para essa população agora pós-pandemia extremamente empobrecida e não ter nenhum tipo, é como aqueles coletores de impostos, né? Vamos arrancar o máximo que puder, e se não tem, a gente faz ter para arrancar mais ainda. Então é uma cidade que se humanize, ou que se reumanize, né? Que olhe para os seus rios, para os seus animais, para a sua fauna, para a sua... É a cidade que tem a vida. Acho que a fala da Ilse diz bem. Uma cidade que tem a vida, né? Que chore menos, que sofra menos. E eu acho que nisso a gente linka a nossa fé com a nossa utopia do possível, da política que é feita por pessoas da vida real, né? Que sabe o que é não ter casa, que sabe o que é estar duro. E hoje você não consegue nem dar um calote. Você não consegue. Eu já dei calote. Já dei calote. Não muita morreu gente porque deu um calote, né? Não padeceu. conseguiu trabalhar, sustentar sua família. Hoje você não consegue, hoje o motorista não pode te dar uma carona. Porque ele também está extremamente precarizado. Ele cobra, ele dirige. E ele tem uma câmera em cima dele, monitorando todo o tempo. Né? E aí você cria um outro trabalhador que olha para o outro trabalhador com raiva. Porque é até raiva de si, porque ele não pode exercer a solidariedade, está vendo que o outro está precisando, não tem dinheiro para pagar a passagem. Ou seja, a gente precisa fazer da política, e eu acho que isso é revisitar a utopia e fazer a manutenção da fé, porque a fé é a certeza daquilo que a gente espera, é a convicção de fatos que a gente não vê. A gente não está vendo com os olhos humanos, mas a gente consegue vislumbrar isso. Então é produzir a partir da nossa fé uma cidade que a gente acredita ser possível, porque é possível. E aí eu reivindico, né, pessoas como nós, né, não como uma mudança de quem domina, agora vai dominar o nosso grupo. Não, não é isso. Mas com esse ponto de partida e com essa dinâmica de vida, de existência, que olha para o outro. Né? Não é que a gente seja maravilhoso, santo, os melhores... Não, mas a gente se organiza para melhorar cada dia. Isso é a vivência cristã. Ser melhor hoje do que foi ontem e um pouco menos melhor do que você pretende ser amanhã. Então, é consolidar isso a partir da nossa missão, que está na política e que está na fé, no exercício prático da nossa fé, que crê no invisível, que acredita no impossível, que vive isso concretamente como oriente e horizonte de existência. A Ilse? Nossa, como fala depois de Mônica. Né? Ai, gente, eu quero tudo isso para Recife também. Mas uma coisa que me chama muita atenção na fala dela é a gente não abrir mão do direito de sonhar, sabe? Muitas vezes as nossas lutas são lutas que esmorecem, entristecem, né? Muitas vezes tiram nossas forças, mas eu sempre quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança para a gente, né? E a gente teve, na trajetória cristã, evangélica, muitas pessoas que vieram antes da gente e que conseguiram, com as suas ações, né, em coletividade, trazer transformação, né? E aí, para mim, é muito importante trazer a memória de Rosa Parks, de Martin Luther King Jr., né? Do Agostinho de Recife, se não conhecem, procurem, que ele era um ex-escravizado que ensinava as pessoas a ler. Aqui em Recife abriu uma igreja, a Igreja do Divino Mestre, e ele alfabetizava as pessoas negras. Então, a gente tem história,
né? A gente tem história na política, né? A gente tem história de Benedita da Silva, por exemplo, né? De pessoas que estão na política e que estão comprometidas com a transformação das nossas cidades. E isso, para mim, é uma fonte de sonho, é uma fonte de sonho do bem viver. E eu acho que a gente precisa ter muito nítido assim, para a gente que o bem viver é muito diferente do viver bem. Né? O viver bem é o que a sociedade estruturada hoje prega para a gente. Só que o viver bem, muitas vezes, não cabe em todas as pessoas, não cabe em todos os seres. Né? Eu preciso viver bem e melhor do que outras pessoas. Então, quando a gente sonha com o bem viver, a gente sonha com cidades, e aí eu sonho com um Recife que tenha os atributos do Deus que eu acredito, sabe? Eu sonho com um Recife que seja de amor, que seja de generosidade, que seja de graça, que diga não à meritocracia, que seja plural, né? E que a pluralidade seja celebrada, que seja criativa, que seja uma cidade que traz para a gente o esplendor da vida e não as dores da vida. Então, quando eu penso em bem viver, eu penso numa estratégia que a gente arrumou como sociedade de trazer para a materialidade do hoje aquilo que a gente acredita ser o reino de Deus, né? Que já começa desde agora e que se permanece para além. Né? Então, para além de todas as coisas práticas e objetivas que Mônica colocou e que eu super concordo e que sonho junto, né? Não só para o Rio de Janeiro, mas também para Recife, como para todas as nossas cidades do Brasil, eu acho que a gente pode e deve continuar não abrindo mão do sonho, não abrindo mão do nosso direito ao futuro. Né? E o nosso direito ao futuro nada mais é do que ter fé de que esse futuro pode ser melhor. A gente traz como slogan, né, de pré-campanha fé na mudança, porque Recife é uma cidade que precisa mudar e eu tenho fé na mudança. E assim, a minha esperança, né, é que vocês também tenham, é que a população das nossas cidades também tenham, e que essa fé que faz o nosso coração ferver, que faz o nosso coração arder, possa contaminar outras mentes e outros corações, para que a gente possa, de fato, ter uma atuação na política transformadora em riso, né? Transformadora de pranto em alegria. Amém. Então, Amém. Coisa linda. O desejo e que eu estou trabalhando para fazer, né? A política, ela é um dos caminhos, e a gente tem muitos caminhos que se juntam, que se atravessam e que, de forma concomitante, podem sim trazer transformação para a vida do nosso povo, para a vida da nossa gente. Amém. Obrigada. A gente precisa muito encerrar, terminar de entregar o estúdio, mas Wesley, uma palavrinha em nome de Jesus, rápida. Não, a minha A bênção cidade... apostólica. Gente, político fala muito e crente ainda. A minha cidade, eu queria dizer isso, não é uma cidade da capital, né? Essa é uma grande diferença. A gente está fora dessa região da capital e tem muitas necessidades. Vocês falaram da utopia e eu acho que termino dizendo que a gente quer que seja assim na terra como é no céu, né? Amém. Então, no céu, a gente tem as ruas de ouro, porque não tem a mineração e a exploração do ouro como é aqui, que sai deixando rastros de destruição, como a gente viu em tantas cidades do Brasil. Os rios são cristalinos, porque a gente não tem essa poluição. Na verdade, é uma cidade que Deus coloca um jardim no meio, né? Que ele garante que há morada para todas as pessoas lá. Ninguém vai precisar ficar preocupado se vai pagar o aluguel, se não vai ter casa, porque todo mundo vai ter casa e vai ter um banquete farto para alimentar a multidão, né? Então, aí vocês foram falando e eu fui concordando, lembrando de músicas que cantam isso na nossa igreja, né? Não haverá nenhum clamor. Chega da gente ficar o tempo todo clamando, tendo que se manifestar, protestar, para garantir aquilo que é nosso, sabe? Então, essa tristeza, dor, morte, choro, nunca mais. É isso que a gente quer. Não dá mais para viver nessa sociedade que não tem paz. A gente quer paz para as nossas favelas, paz para as nossas comunidades, né? A gente quer, porque a gente quer encontrar Jesus. Nós somos aqueles que buscam Jesus no outro, como ele nos orientou, né? Quando as pessoas perguntam, quando que nós fizemos isso? Quando fizeram um dos pequeninos. Tive fome, me deste comer.
tive sede e você não me deixou faltar água, como a gente vê no Rio de Janeiro, com a água dos rios, né? A água chegou na minha casa, eu tive sede e me deram de beber. Era nu e me vestindo. Estava preso e foste me visitar. Não é amontoar a gente na cadeia, achando que essas pessoas não são mais gente e que quando saírem de lá vão para onde? Vão fazer o quê, né? Nós não somos daqueles que acreditam que bandido bom é bandido morto. Pra gente, bandido bom é bandido convertido, mudado. É isso que a gente quer ver, mudança de vida, né? Então, era doente, fosse me visitar. Quanta gente está doente no nosso sistema de saúde aí, e a gente tem um sistema de saúde que não trata as pessoas, não opera a cura. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão para o sistema de saúde para morrer. A gente precisa de um sistema de saúde que gere vida. Então, é um processo, não é fácil, mas nós somos aqueles que acreditam nisso, somos aqueles que têm essa fé. E quero terminar com isso. Tem um hino da APA muito bonitinho, que é o 422, e ele tem uma estrofe dele que ele diz: pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar, ali há bastante de riqueza da qual poderei desfrutar, no céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. É isso que a gente... os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Gente, é para isso. Gente, é para brilhar, é para ter vida. E é isso que a gente quer. Não quer ficar aflito com pobreza, porque Deus é um Deus. Amém. 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 Meu sonho é que vocês sejam eleitos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que mais de vocês sejam semeados. Amém. A gente tá precisando de muito de gente que Recebo. vem de onde a gente vem e que acredita em coisas comunitárias, né? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, Amém. pela conversa. Você que assistiu, deixe seu comentário, o que você achou dessa conversa, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Bora amplificar essas vozes aí tão importantes para nossa sociedade. E é isso, um beijo. Isso, obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.